E se a próxima grande revolução da inteligência artificial começasse esvaziando a sua garagem? Parece ficção científica, né? Mas hoje a gente vai ver como essa ideia está muito perto de se tornar realidade e mudar completamente a cara das nossas cidades. Vamos falar sobre o fim dos estacionamentos. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Pensa aí, na sua cidade, qual é o terreno mais mal aproveitado? Aquele espaço que ocupa uma área, nossa, gigantesca, mas que na maior parte do tempo está ali, vazio? Não estou falando de terreno baldio. É uma coisa que a gente vê todo santo dia, bem debaixo do nosso nariz. E a resposta para essa pergunta, olha, tá nesse número aqui, 95%. É isso mesmo. Segundo estudos, um carro particular passa 95% da vida dele parado, estacionado em algum lugar. Quer dizer, a gente desenha cidades inteiras pensando em objetos que na prática quase nunca são usados. É um desperdício de espaço assim, monumental. Então, vamos entender o tamanho desse problema. A gente precisa sacar a dimensão real desse espaço todo desperdiçado e por que isso acabou virando uma espécie de âncora, sabe? Algo que trava o desenvolvimento das nossas cidades. Olha, o número é de cair o queixo. Pensa só em tudo que poderia existir no lugar desses verdadeiros desertos de asfalto. Parques, casas, escolas. Em algumas cidades, os estacionamentos chegam a ocupar 13% de todo o espaço urbano. É como se a gente dedicasse uma fatia gigante da cidade para um museu de carros parados. Um luxo, né? Que, convenhamos, não faz mais sentido nenhum. E olha, essa ideia é tão importante que muitos especialistas concordam. Resolver o problema do espaço desperdiçado é a prioridade número 1 para a gente conseguir melhorar os lugares onde a gente vive. No fim das contas, a pergunta é essa: a gente está construindo cidades para pessoas ou para carros? Beleza, o problema é enorme, a gente já entendeu. Mas e a solução? Bom, ela pode vir de uma das tecnologias mais revolucionárias do nosso tempo. É aqui que entra a revolução dos carros autônomos, que promete esvaziar essas garagens de uma vez por todas. A peça-chave aqui é o que a gente chama de veículos autônomos compartilhados, ou SAVs. Pensa numa frota de, sei lá, Ubers ou 99, só que sem motorista. Eles estão sempre rodando, buscando uma pessoa aqui, deixando outra ali, tudo de forma super otimizada. A grande virada de chave é essa. O carro deixa de ser uma posse, algo seu, e vira um serviço que você usa quando precisa. E quando a gente compara os dois, a diferença fica gritante. De um lado, você tem o carro particular, que é o símbolo da ineficiência, né? Parado 95% do tempo. Do outro, o SUV. Um único veículo que, por estar sempre em uso, pode substituir de 10 a 30 carros particulares nas ruas. A lógica vira de cabeça para baixo. Ele te deixa no seu destino e pronto. Não precisa de vaga, ele já vai buscar outra pessoa. E olha, não vai pensando que isso é papo para um futuro super distante, não. As previsões mostram uma transição bem rápida. A tecnologia já começa a dar as caras comercialmente por volta de 2025. Em pouco mais de 10 anos, lá para 2035, a gente já pode ver a necessidade de vagas de estacionamento cair assim drasticamente. E até 2040, a expectativa é que os autônomos sejam a maioria dos carros nas cidades. Tá, então imagine o cenário. Milhões de vagas de estacionamento se tornando inúteis, obsoletas. O que acontece em seguida? Bom, aí a gente entra no que pode ser a maior revolução imobiliária do século. Uma liberação de terra, de espaço bem no coração das cidades, numa escala que a gente nunca viu. É que as simulações mostram um número impressionante. Um sistema bem otimizado de carros autônomos compartilhados poderia simplesmente eliminar necessidade de até 90% das vagas de estacionamento que existem hoje. Para pensar no que isso significa. É uma quantidade absurda de terra nos lugares mais valorizados das cidades que de repente fica livre. É uma oportunidade de redesenhar tudo. E o que as pessoas gostariam de ver nesse espaço todo recuperado? As pesquisas são bem claras sobre isso. O desejo é por cidades mais verdes, mais humanas. A maioria absoluta, quase metade das pessoas, quer mais parques e áreas verdes. Logo depois vem ciclovias e, claro, novas construções como moradias. E essa transformação, de certa forma, já está acontecendo, sabe? Em uma escala menor, claro, mas já está. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem legais de como o concreto já está, aos poucos, dando lugar para a comunidade. Lá em São Francisco, por exemplo, tem o projeto Parklets. A ideia é genial de tão simples. Eles pegam um espaço de uma única vaga de carro na rua e transformam numa mini praça, num deck de madeira, com bancos, num café ao ar livre. É uma mudança pequena, mas que devolve aquele pedacinho da rua para as pessoas e muda totalmente a vibe do lugar. Agora, numa escala um pouco maior, olha que incrível este exemplo do Brooklyn. Um estacionamento antigo virou uma fazenda urbana.
Eles usam containers que viraram hortas super tecnológicas, sabe? Produzindo comida fresca bem ali no meio da cidade para a comunidade local. É a prova de que dá para trocar asfalto por alface, literalmente. E nem as estruturas gigantescas de concreto como os edifícios garagem escapam. Em Chicago, a Northwestern University pegou um desses prédios e transformou na The Garage, a garagem. Só que em vez de carros, hoje ela abriga uma incubadora de negócios e startups para os estudantes, um lugar de inovação pura. E a partir daí, as possibilidades são, quase infinitas. A gente pode pensar em construir moradia acessível, que é um problema gigantesco em tantas cidades, ou escritórios, centros culturais, instalações de energia renovável, até data centers. O ponto central é esse. A gente vai ter uma verdadeira tela em branco para redesenhar pedaços inteiros da cidade. Mas é claro que uma transformação desse tamanho não viria sem desafios, né? Nem tudo são flores. Para que essa oportunidade única não acabe virando um problemão, o planejamento vai ser fundamental, porque existe sim um risco bem grande no horizonte. O principal deles é o que os especialistas chamam de efeito rebote. A lógica é bem simples. Pensa comigo, se viajar de carro se torna super barato, fácil, confortável, a ponto de você poder trabalhar ou até dormir no caminho, o que impede as pessoas de morarem cada vez mais longe do trabalho. O resultado pode ser um aumento gigantesco no total de quilômetros rodados, congestionando as cidades de um jeito totalmente novo. E esse efeito é tipo uma bola de neve. Primeiro, a viagem parece mais barata, porque o tempo dentro do carro se torna produtivo. Depois, um monte de gente que não dirigia, como idosos ou pessoas com alguma deficiência, ganha uma mobilidade incrível. Com isso, muitos podem acabar abandonando o transporte público. E talvez o ponto mais crítico: os carros vão precisar rodar vazios entre uma corrida e outra, criando um tipo de trânsito fantasma. E tudo isso nos leva à grande questão. A tecnologia está vindo aí e ela está entregando nas nossas mãos uma oportunidade única, uma tela em branco para a gente redesenhar as cidades. A escolha vai ser nossa. A gente vai usar essa revolução para criar lugares mais verdes, mais humanos, ou a gente vai só acabar inventando um novo tipo de congestionamento, talvez até pior que o atual? O futuro das nossas cidades depende da resposta que a gente vai começar a dar a partir de agora.